Quero jogar mais um assunto aqui para o nosso debate, né? Agora às 5h40 da tarde, a gente tem algumas situações ainda para poder trazer de novidade para você. O líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stedley, anunciou uma série de ocupações neste mês. O MST iniciou a Jornada Nacional de Lutas em defesa da reforma agrária, que é o chamado Abril Vermelho, né? Em vídeo publicado nas redes sociais, Stedley prometeu marchas, vigílias e ocupações de terra em todos os estados, dizendo ser uma forma de defender a reforma agrária. O Abril Vermelho, ou Abril de Lutas, é realizado pelo MST para lembrar o caso Eldorado do Carajás, quando 19 militantes foram mortos por policiais militares do Pará em 17 de abril de 1996, depois desse conflito. Quero entender de vocês de que forma que o anúncio feito pelo MST, que tem uma proximidade muito grande com o governo, passa uma mensagem também sobre uma política do próprio governo federal. Dá para fazer essa relação no teu ponto de vista, Fábio Piperno? É uma forma de pressionar o governo, porque eles entendem que o governo não cumpre promessas antigas que teriam sido feitas ao MST. Eu diria ao Stedley, que é uma liderança já muito antiga, também acho que está na hora de repaginar um pouco isso aí, né? Eu diria que o movimento lá atrás, ele tem conquistas e eu acho que ele tem aí uma série de feitos que poderiam ser mais exibidos, mais mostrados aí para a sociedade, para mostrar que também vários grupos aí que receberam lotes, terras e tal, se tornaram proprietários prósperos e conseguiram enriquecer, conseguiram fazer um bom uso das terras que acabaram recebendo. E eu acho que isso teria um impacto muito melhor do que ameaçar invadir terra. Gani. Olha, eu acho que dá para fazer essa relação com certeza. Por quê? Porque o número de invasões de terra durante os governos do PT, Lula e Dilma, chegava mais ou menos a 1.900 invasões. Quando vem o governo Temer, isso despenca de uma forma vertiginosa. Vai para 40. E aí, quando vem o governo Bolsonaro, mais ou menos 14 invasões. Então, o que a gente tem que entender, não me parece que seja uma mera coincidência de que nos governos do PT as invasões aumentam. No governo Temer, no governo Bolsonaro, o número é menor do que 50. Então, follow the money, né? Então, me parece que há um financiamento aí. Por que cai tanto? Até porque uma invasão custa dinheiro. Uma invasão não é simples de fazer. E eu discordo aqui do Piperno em relação ao papel do MST. Eu acho que o MST ele só trouxe destruição. Ao contrário do agronegócio, que gera renda e emprego no campo, o MST toca o terror no campo, então invade propriedade, destrói pesquisa científica, como foi o caso da Embrapa, mata animais, utiliza crianças como escudo. Então, assim, eu vejo que é um retrocesso. Tem que dar liberdade para o agronegócio. Ao mesmo tempo que a gente acompanha essas manifestações do MST, a gente vê também grupos de produtores rurais em vários estados do país se unindo exatamente para o que eles dizem de se proteger desses ataques e invasões. Concomitantemente, a gente viu também uma fala do ministro Carlos Fávaro defendendo o uso de armas de fogo por parte dos produtores rurais, principalmente estes que estão em propriedades mais distantes dos centros, das capitais ou das próprias cidades. Como que você vê essas questões, Segré? Primeiro, Evandro, eu acho que em pouco tempo nós vamos ver um aporte do governo nacional ao MST, mesmo não tendo CNPJ, porque é uma maneira de prestar um pouco mais de atenção social segundo as reclamações do MST. É contraditório o que o MST faz, porque quando ele faz uma invasão de uma terra produtiva, segundo a lei da reforma agrária, essa terra não pode ser colocada na reforma agrária. Sai de questão. Então estaria invadindo uma questão que não pode ser passada para eles. Quando eles fazem alguma invasão de terra não produtiva, eu pessoalmente sou contra qualquer invasão de propriedade privada. Mas aí o governo, segundo ele, conversa com o dono da terra e oferece a compra desse lugar. O que me chama a atenção é essa contradição por parte do ministro Fávaro, que tem lógica, dizendo, o dono da terra tem que se defender e o MST tentando invadir. E aí corremos um risco muito grande, que o MST não procure ter uma morte numa invasão,
porque isso pode gerar um problema social muito grave que o governo pode perder o controle de controlar. Inclusive, pessoal, nesta segunda-feira, o movimento, o MST e outros movimentos invadiram a sede do INCRA lá em Alagoas, pedindo a saída do superintendente César Lira, primo do presidente da Câmara, Arthur Lira. Quero entender de você, Ricardo Melão, como é que você enxerga essa série de movimentos que já acontecem, mas também os que estão sendo planejados no que eles chamam de Abril Vermelho? Olha, aqui a gente tem uma situação de risco muito grande. Primeiro, acho que foi muito bem colocado aqui, houve uma diminuição das invasões de terra, não é uma coincidência, a partir do momento que nós tivemos o governo Temer e depois o governo Bolsonaro. Havia um número muito mais alto de invasões em outros governos. Por quê? Porque eram muito mais coniventes com esse tipo de prática. É um governo muito mais próximo do movimento que entendia que ele tem uma importância social, Para mim, um movimento que comete um crime de invadir uma propriedade privada é um movimento que é criminoso, e tem que ser tratado como tal. O que acontece agora? Com a volta, uma vez que esses proprietários rurais, que antes se sentiam muito mais protegidos por um Estado, por um governo que comandava um Estado, que não estava mais sendo conivente com esse tipo de prática e tinha uma confiança que o aparato estatal iria proteger a propriedade deles, e agora você tem uma volta a um terror que existia, como o Gani mencionou muito bem aqui, 1.900 invasões, o que começa a acontecer? Eles começam, vendo essa ausência do Estado, começar a procurar formas de proteção, o que começa a ser muito perigoso. Eles começam a criar uma forma de proteção paralela, porque não vêm mais protegidos pela própria figura do aparato estatal. E aí começa a haver um perigo muito grande de um conflito e de um confronto. Se o governo continuar sendo conivente com esse tipo de crime, a gente corre o risco de ver cenas de violência. Piperno, vi alguns pontos de interrogação na sua cara na hora que o Melão estava falando. Por quê? Porque eu jamais fui e jamais seria a favor de invasão, por exemplo, de áreas produtivas, que isso fique muito bem claro. Não gosto dessas ações e eu acho que elas têm que ser punidas de acordo com a lei. Porém... Mas o que seria improdutivo hoje? Não, mas isso está estipulado na lei, Isso tem lá. O que é improdutivo hoje? O que eles chamam de improdutivo hoje? Não, isso está, enfim, determinado em lei, Uma terra onde não tenha nada, por exemplo, Mas isso é uma outra questão. Eu só queria enfatizar uma coisa. O MST está muito longe de ser o maior invasor de terras aqui no Brasil. Nós falamos, acho que foi na sexta-feira aqui, sobre o que acontece, por exemplo, em áreas indígenas, em que muitos invasores, por conta de um artifício que era possível na utilização do CAR, no cadastro ambiental, eles acabavam regularizando áreas indígenas, de reservas indígenas, e com isso se habilitavam até mesmo a tomar financiamentos. Então, é preciso que se puna isso e é preciso que se expulsem esses invasores o quanto antes, porque isso é crime.